Pessoal, então, muito bom dia novamente. Então, agora a gente vai para a que é teórica. Bem, então a gente estava vendo, a gente vai ver nas primeiras aulas, né, o preparo de solução. Tá? Então, na primeira aula, a prática de hoje, parou com a solução de hidróxido de sódio. Tá? Então, você tem duas maneiras de preparar uma solução. Uma das maneiras é através da dissolução de um reagente sólido, tá? Que foi o que a gente fez na aula. A gente tinha aqui um balãozinho de 250 ml. Aí eu pedi para vocês, me preparem 250 ml de uma solução 0,2 mol por litro. Tá? Aí eu perguntei para vocês, tá? Então, qual que é a massa de hidróxido de sódio para essa solução? Tá? Aí eu falei para vocês, lembrem-se, concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume, número de mols pela massa dividido por massa molecular. Então, a gente substituiu essa fórmula, a gente substituiu do N, eu coloquei massa sobre massa molecular. Por quê? Porque eu não sei contar mols, mas eu consigo medir massa e volume. Tá? Então, a gente substituiu na fórmula que chegou na fórmula massa dividido por massa molecular. A gente passou esse termo para cá multiplicando e a gente chegou, então, na resolução que massa é igual a concentração vezes massa molecular vezes. Então, aqui é o quadro 1. Então, tem um detalhe. Essa questão aqui é uma questão extremamente simples. Tá? Eu sempre pergunto ela em prova, eu sempre pergunto na primeira prova, vai cair uma questão desse tipo. Às vezes eu percebo que tem gente que erra, porque não presta atenção nas unidades. Tá? Então, você vai colocar qual que é a massa que eu vou pesar aqui. Deixa eu ver. A concentração é 0,1 mols por litro. Eu quero. A massa molecular do hidróxido de sódio é 40 gramas mol. Tá? Aí o volume da solução que eu vou preparar. Se eu colocar o volume em litros, 0,5 litros, eu vou cortar litro com litro, vou cortar mol com mol, a única coisa que me sobra é o gramas. Tá? Então, minha resposta vai ser 100 gramas, eu vou ter 2 gramas. Professor, e se eu quiser usar ml? Você falou um balão de 250 ml, não de 0,5. Eu só tenho que usar as unidades. 0,2 mol por litro vezes 40 gramas mol vezes 250 ml. Vai cortar litro com litro, vai cortar mol com mol, o que sobra? Grama e M. Grama e M. Então, você sabe que a tua resposta vai ser em miligramas. Se você fizer essa conta, você vai ter 2.000 miligramas, que é a mesma coisa que 2 gramas. Tá? Então, assim, toma muito cuidado. Né? Às vezes, hoje a gente faz prova pelo aula 3, né? Então, é múltipla escolha, é só você assinalar. Mas eu falei, no tempo que a prova era toda dissertativa, o cara vinha fazer essa conta aqui, em qualquer unidade. Era 0,2 vezes 40 vezes 150, não tinha unidade nenhuma. Aí punha a resposta 2.000. 2.000 o quê? Gramas ou miligramas? Vai errar por um fator de 1.000, né? Aí vem a professora, era 2 gramas, eu achei 2.000, mas foi só um errinho, né? Não, meu professor, eu vou por um fator de 1.000, né? Não é um erro pequeno. Né? Então, prestem bastante atenção. Aí tem o segundo tópico que a gente vai ver é preparar uma solução. O segundo tópico que a gente vai ver é preparar uma solução uma solução diluída através da diluição de uma solução concentrada. Né? Então, é o que eu falei, né? As normas de segurança. No laboratório, deixa eu colocar aqui um 2, tá? Esse é o quadro 2, eu fui com 3.
Quadro 1, 2, agora sim. Quadro 3. A gente tem outra maneira de preparar a solução através da diluição de uma solução concentrada. Então, você tem aqui uma solução concentrada. Por exemplo, você tem uma solução de ácido clorídrico concentrado. A única coisa que está marcado na garrafa é o título, a densidade e a massa molecular. Né? Mas vamos fazer o seguinte exemplo. Você tem uma solução de ácido clorídrico, ela tem uma concentração de 12 mol por litro, uma solução de ácido clorídrico. Aí chega na aula de laboratório, eu peço para você me preparar 250 ml de uma solução diluída de concentração 0,2 mol por litro. Então você vai pegar um volume dessa solução concentrada para preparar um volume da solução diluída, uma concentração da solução diluída. Então a pergunta é, tá, que volume que você vai ter que pegar dessa solução concentrada para preparar a solução diluída? Qual que é o volume que você vai ter que pegar? Você pensa o seguinte, se eu pegar qualquer volume dessa solução, o número de mols que tem nesse volume da solução concentrada é igual ao número de mols que tem nesse balão. Tá? Você sabe que concentração é igual ao número de mols sobre volume, não é? Eu posso dizer, então, que número de mols é igual a concentração vezes volume? Perfeito. A gente faz, então, a concentração da solução concentrada vezes o volume da solução concentrada, que é igual à concentração da solução diluída, vezes o volume da solução diluída. Então, você vai dizer para mim que o volume da solução concentrada que você tem que pegar é a concentração da solução diluída, vezes o volume da solução diluída, dividido pela concentração da solução concentrada. Então, aqui, você tem 0,2 mols por litro, vezes 250 ml, dividido pela solução concentrada, que é 12 mol por litro. Vai cortar mol com mol, litro com litro, a resposta vai ficar em ml. Então é só você fazer 0,2 vezes 250. É quem está fazendo com a essa calculadora ficou no laboratório. Eu esqueci de. Eu ia pegar, eu vou pôr no bolso para te trazer. Quando terminar a aula, a gente vai lá pegar. Então, quem estava falando de calculadora, né? Quem vai fazer o cálculo, né? É só fazer 0,2 vezes 250, né? Faz entre parênteses, depois por 12. Quanto que dá? O celular também ajuda. Então, a gente tem 4,16 ml. Então, essa é outra maneira de preparar a solução. Só que aí tem um detalhe. No laboratório, quando a gente trabalha com soluções concentradas, né, nunca vem a concentração no frasco. Imagina que você pega uma solução de ácido clorídrico concentrada, não está escrito que ela é 12 mol por litro. Né? A única coisa que vem no rótulo é o título e a densidade. Então, aqui, se você tem uma solução clorídrica, não vem escrito a concentração dela. Tem só o título, que é 36%, né? Vai vir a densidade da solução, 1,19
gramas por ml. E a massa molecular, né, que vai ser 35, 45, desculpa, né, 36, 45, que o cloro é 35, 45, e o hidrogênio é 1, né? A massa molecular sempre vai vir no rótulo, né, mas você também pode calcular, né? Então, você imagina que a massa do cloro é 35, 45 gramas-mol, e a massa do hidrogênio, a gente pode arredondar para 1, que é 1,009, né? Mas acho que a gente pode arredondar para 1. Então, a massa molecular do ácido clorídrico é 36,45 gramas-mol. Então, você só tem essas informações. Então, você imagina que para você aplicar esse cálculo aqui, que é bem simples, você primeiro precisa saber a concentração dessa solução, né? Então, você tem que transformar essas informações em concentração. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Número de mols é o que mesmo? Massa sobre massa molecular. Concentração, número de mols sobre volume. A gente fez no quadro 1 e 2, a gente substituiu essa equação, né? E a gente chegou que concentração é igual a massa dividido por massa molecular vezes o volume. O que é o título? O título é porcentagem em massa. Então, se eu falo que eu tenho um título de 10%, quer dizer que se eu pesar 100 gramas do líquido, 10 gramas é o meu reagente, o resto é água. Então, se eu tenho ácido clorídrico 10%, eu pesei mesmo 100 gramas da solução na balança, 10 gramas é ácido clorídrico, 90 gramas é água. Então, se eu pesar 100 gramas dessa solução, 36 gramas é ácido clorídrico, 64 gramas é água, né? Então, essa massa de ácido aqui, vou multiplicar pelo título. Eu falo, professor, essa forma não me ajuda muito, né? Porque ela envolve massa e eu estou pegando um líquido, né? Bem, deixa eu ver. O que é densidade mesmo? Perfeito. Se densidade é massa sobre volume, eu posso falar que massa é igual a densidade vezes volume? E se eu substituir massa por densidade vezes volume? No lugar da massa, eu vou colocar a densidade vezes o volume, vezes o título, que eu coloquei só o M, né? Massa molecular vezes o volume. Ah, que maravilha. Cortou o volume com volume. A concentração da minha solução é densidade vezes título dividido por massa molecular. Agora que eu falei, você tem a fórmula, mas você tem que usar a unidade para fazer o cálculo corretamente. Então, aqui a gente tem o quadro 4. A gente deduziu a fórmula. Mas se eu não usar a minha unidade corretamente, eu não consigo acertar o cálculo. Então, eu tenho concentração igual a densidade vezes título, massa molecular. Então, vamos lá. Lembra sempre de usar as unidades. Eu falei para você que a densidade é 1,19 gramas por ml. Você imagina que o título, né? A gente vai multiplicar assim. Então, se eu tenho 100 gramas de ácido clorídrico, título de 37%, quer dizer que só 37 gramas é ácido clorídrico. Então, para não ter que ficar resolvendo regra de 3, eu multiplico por 0,36. Então, meu título vai ser 0,36. E a minha massa molecular vai ser 46
0,45 grama mol. Então, deixa eu ver. Eu tenho grama que corta com grama, né? Ah, não, é que o cloro é 35,45, hidrogênio é 1. Somos 2, a massa molecular é 36,45. 36,45. Tá? Tá bom. A gente cortou grama com grama. Minha resposta ficou o quê? Só lembra que aqui está negativo o fator, né? Então vai trocar. Né? Então vai ficar mol por ml. Se você fizer essa conta agora, você acha um valorzinho bem pequenininho, né? Então você pode pensar o seguinte, né? O que que quer dizer esse M? 10 a menos 3. Então, se você pôr agora na tua calculadora 1 dividido por 10 a menos 3, vai acontecer o quê? Ó, você tem essa resposta aqui, mol por ml, mas você sabe que esse M quer dizer 10 a menos 3. Então, se você tem 1 dividido por 10 a menos 3, você tem 10 a terceira. Tá? Então, se eu fizer essa conta aqui, vou ter a resposta em mol por ml. É só multiplicar por 1000 que ela muda para mol por litro. Né? Então, você pode fazer a conta. Acho que vai dar perto de 12, né? Quanto que vai dar essa conta? Tá? Uma outra opção seria, antes de fazer o cálculo, né? Eu posso fazer o cálculo assim, eu vou ter mol por ml. Não, mas não quero mol por ml, eu quero mol por litro. Então, multiplica por 1000, né? E muda para mol por litro. Uma outra opção seria, então, eu tirar o ml da fórmula e eu já multiplicar antes por 1000, né? Em vez de eu usar grama por ml, eu usar grama por litro. Então, seria 1.190 gramas por litro vezes 0,36 dividido por 36, 45 grama mol, que dá direto 11,75 mols por litro. Vamos ver se vocês entenderam? Tem uma solução de água oxigenada. Tem uma solução de água oxigenada. O título da água oxigenada é 30%. A densidade da água oxigenada é 1,12 grama por ml. A massa molecular da água oxigenada, ela é, você imagina então que você tem 2 oxigênios mais 2 hidrogênios, né? Então, se for pensar na molecular da água oxigenada, tem 2 vezes 1, mais 2 vezes. Então, isso daqui vai dar 34 grama mol.
quero pegar, então, essa solução concentrada de água oxigenada, que é a solução concentrada. Quero saber o volume dessa solução concentrada. Eu tenho que pegar para preparar 100 ml de uma solução diluída de água oxigenada que tem concentração de 0,55 mols por litro. Né? Essa daqui é a concentração da solução concentrada. Né? Então, você vai usar a fórmula que a gente aplicou no quadro 5 para achar a concentração da água oxigenada. E depois, aquela formulinha que a gente viu lá no começo, para dizer para mim que volume que você tem que pegar. Né? Então, o exercício está proposto no quadro de número 6. E a gente já continua. Então, é muito simples, né? Inclusive, esse exercício ele caiu na Olimpíada Norte-Americana de Química. Tá? Ele caiu na Olimpíada Norte-Americana de Química. Então, a primeira coisa que você faz é determinar a concentração da solução concentrada. Então, você faz densidade, 1,12 gramas por ml, vezes o título, dividido pela massa molecular, é 34 gramas mol. Então, vai fazer essa conta, você vai achar um valor pequenininho, porque é mol por ml. Aí você multiplica por 1000, você tem a resposta em mol por litro. Quanto é que vai dar? 9,78. Então, aqui você tem a concentração da solução. Então, agora, você vai usar aquela formulinha. Concentração da solução concentrada vezes volume da concentrada igual a concentração da diluída vezes o volume da solução diluída. Você vai me dizer que o volume da solução concentrada que você tem que pegar para preparar a solução diluída é a concentração da solução diluída vezes o volume da diluída dividido pela concentração da solução concentrada. Aí você chega. Então, você vai chegar em 0,55 mols por litro vezes 100 ml. E dividido por 9,88 mols por litro. O volume que a gente tem que pegar da solução concentrada, 5,56 ml. Tá? Então, aqui foi o quadro de número 7. Bem, então agora vocês entenderam como é que funciona o preparo de soluções. Então, na aula de hoje, a gente preparou uma solução de uma base fraca e padronizou. O processo de padronização serve para quê? Para você saber exatamente a concentração da tua solução. Né? Então, na próxima aula, a gente vai preparar uma solução de ácido e vai padronizar a solução de ácido. Tá? Só que tem um detalhe, quando a gente fala nas titulações, você tem que saber escolher o indicador correto. Né? Hoje a gente fez uma titulação, né? E a gente, por exemplo, a gente fez 2 titulações na aula de hoje, né? A primeira é a parte da padronização, né? Então eu falei para vocês que a gente tem um padrão primário para padronizar soluções de base. Por exemplo, a gente tem aqui
fitalato ácido de potássio. Fitalato ácido de potássio reage com hidróxido de sódio, uma reação ácido-base, para dar o fitalato de sódio e potássio. Então, aqui você tem o fitalato ácido de potássio, que reage com o hidróxido de sódio, para dar o fitalato de sódio e potássio. É uma reaçãozinha 1 para 1, para você determinar a concentração da tua solução, é só você saber que a estequiometria dessa reação é 1 para 1. Né? Então, quando a gente vai fazer não só a padronização, mas... Assim, e você imagina aqui o hidrogênio daqui, mas o hidróxido, né? Você tem a água também sendo formada. Toda a reação ácido-base, ela vai te gerar um sal e água, né? Então, você imagina o seguinte, então você imagina que toda vez que você tiver uma titulação direta, você sempre vai escrever o número de mols do titulante é igual ao número de mols do analito. Toda titulação direta a gente vai fazer assim, todas elas. Existem dois tipos de titulação na química, a titulação direta e a titulação de retorno, né? Então, você imagina que na titulação direta, como o próprio nome já diz, eu tenho um analito no meu LMR e um titulante na bureta. O titulante cai da bureta e reage com o meu analito, é uma titulação direta. Número de mols do analito igual ao número de mols do titulante. A gente resolve qualquer titulação assim. Qualquer titulação é feita desse jeito em química analítica. Tá? Direta. Na nossa terceira aula prática do semestre, a gente vai fazer uma titulação de retorno. Tá? O que é uma titulação de retorno? Eu coloco mais analito que eu preciso, mais titulante do que eu preciso para reagir com o meu analito e titulo o excesso de analito, o excesso de titulante. Tá? O que seria isso, professor? Por exemplo, tem o leite de magnésio. O leite de magnésio é hidróxido de magnésio. Ali é uma base. Né? Se é uma base, eu posso titular com ácido. Se você for tentar titular hidróxido de magnésio diretamente, não vai dar certo. Por quê? Porque ele é insolúvel em água. Então, você imagina que você vai ter ele ali no fundo, você vai jogar o hidróxido de magnésio no alemão, ele vai ficar ali no fundo. Você vai tacar água, ele vai continuar ali no fundo. Então, se você for titular diretamente, não vai dar certo. Por quê? Porque você está titulando um sólido. Né? A reação vai depender da maneira como que dele está entrando, do ácido está entrando em contato com o hidróxido de sódio, com o hidróxido de magnésio para ter a reação. Então a gente dissolve ele em excesso de ácido e titula o excesso com hidróxido de sódio, uma titulação de retorno. Vai fazer isso na nossa terceira aula, titulação de retorno. Tá? Uma outra titulação que a gente faz nesse curso também é a titulação do ácido acetil salicílico. Né? Então, por exemplo, você tem a titulação do ácido acetil salicílico. Enfim, você imagina que o ácido acetil salicílico ele não vai ser solúvel em água, né? Porque ele tem uma cadeia orgânica muito maior do que a cadeia inorgânica.
Eu acho que eu tinha acabado de falar disso. Imagina que aqui você tem um anel aromático, aqui você tem um grupamento ácido carboxílico, tá vendo? E aqui você tem a função éster. Essa é a aspirina e esse daqui é o ácido salicílico, tá? Você imagina que essa daqui é a aspirina e esse daqui é o ácido salicílico. A gente vai fazer, você imagina o seguinte, que contando para você um pouquinho da história do medicamento, né? Você imagina que um dos primeiros medicamentos, né, que veio de plantas, né, foi a aspirina. Na verdade, o ácido salicílico, né? Então você imagina que também um dos primeiros medicamentos que foi vendido industrialmente foi a aspirina. E lá no passado, né, o pessoal fervia as cascas de uma árvore que chama Salix alba, que ela é rica em ácido salicílico. Então ele basicamente esse que é o princípio ativo da aspirina. O problema é que essa fórmula aqui no organismo ela é muito ácida, né? Então você imagina que se você for tomar ácido salicílico ao invés de aspirina, você vai morrer de úlcera muito rápido, né? Ou de artrite. Então, na época, eles descobriram uma das primeiras reações orgânicas que teve, até hoje a gente é clássico fazer isso no laboratório de ensino, fazer aspirina, né? Fazer a reação de esterificação do ácido salicílico para obter aspirina. Você imagina que a aspirina ela já não causa esses problemas de úlcera nem de artrite. Então eles pegaram e fizeram a reação de esterificação do ácido salicílico para obter a aspirina, né? Só que tem um detalhe. Você imagina que essa estrutura aqui ela tem um grupamento ácido, mas ele tem uma cadeia orgânica muito grande. Então a aspirina é insolúvel em água. Você não consegue dissolver a aspirina em água. Então a mesma coisa. Se a gente for fazer no laboratório titulação de aspirina, a gente não consegue dissolver a aspirina em água. A gente não consegue fazer a titulação direta da aspirina, né? Então, o que que a gente tem duas opções que a gente pode fazer. Uma é dissolver a aspirina em etanol, que a aspirina é solúvel em etanol. Só que o hidróxido de sódio é um sal, não é? Será que um sal é solúvel em etanol? Ele é muito pouco solúvel, né? Você consegue dissolver o hidróxido de potássio, que é bem mais caro, em etanol. Então, a gente pode preparar uma solução etanólica de hidróxido de potássio, dissolver a aspirina em etanol e fazer titulação. O que a gente faz é colocar excesso de base com aspirina, ferver a aspirina para ela virar salicilato, Aí a gente titula o excesso de base que a gente colocou. A gente coloca bem mais base do que precisa para reagir com a aspirina e deixa fervendo. O excesso de base a gente titula por retorno, né? Mas calma, a gente vai ver primeiro as titulações diretas e depois as titulações por retorno, né? Por exemplo, a gente vai ver a volumetria de precipitação, né? Toda volumetria de precipitação é volumetria de retorno, né? Ácido base você tem a direta e a indireta. Ah, aí depois a gente vai ver volumetria de óxido-redução. Tem a direta e a indireta, né? Você imagina que, por enquanto, a gente vai focar na titulação direta, né? Enfim, uma coisa que é interessante também, vocês acham que o ácido salicílico ele é solúvel em água? Se jogar ácido salicílico em água, você acha que você consegue dissolver ele? Você pode ver que a cadeia orgânica dele é maior que a parte que é polar. Então, se você jogar ácido salicílico em água, você também não consegue dissolver. O pH da solução que você vai dissolver tem que estar levemente alcalino,
para você desprotonar o ácido salicílico, porque aí ele ganha carga negativa, ele fica mais solúvel em água, né. Quando a gente for fazer a parte de química instrumental, a gente vai trabalhar com instrumentos. Por enquanto, a gente está vendo a química clássica, que é a titulação, não precisa de instrumento nenhum. Quando a gente for fazer a parte de química instrumental, né, a gente vai determinar ferro em água. O ferro 3 ele reage com ácido salicílico, né, na verdade com salicilato, para formar um complexo vermelho. Então você imagina que o ferro ele é incolor, o ferro 3 em solução aquosa ele é incolor, a gente reage ele com ácido salicílico e obtém uma coloração vermelha. Através da intensidade da coloração vermelha, a gente consegue dizer a concentração de ferro que tem na amostra. É coisa que a gente vai ver durante o curso, né. Mas agora foi só para explicar um pouquinho para vocês o que a gente vai ver durante o curso, né, para vocês saberem que existem 2 tipos de titulação e para vocês se lembrarem também um pouquinho da solubilidade das substâncias em meio aquoso. Pessoal, então, como é que é a mesma titulação direta? Como que eu resolvo qualquer exercício de titulação direta? Número de mols do titulante é igual ao número de mols do analito, né. Então, nesse caso aqui, o meu titulante é o hidróxido de sódio. E o meu analito é o fitalato ácido de potássio, né. Então eu já tinha explicado para vocês que tem um outro detalhe também, hã, toda vez que você vai o padrão você imagina o seguinte, que a estabilidade de qualquer substância química é muito maior quando ela está como um pó do que em solução. Então você imagina que você tem substâncias químicas que ela pode ficar 10, 20 anos num pote fechado que ela vai continuar a mesma. Se você dissolver ela em água, rapidinho ela vai para o espaço, ela se degrada, né. Então, por exemplo, aquelas substâncias benzodiazepínicas, né, eu falo isso porque eu trabalhei com antidepressivos no controle de qualidade de antidepressivo no meu doutorado, né. Você pegar o lorazepam, diazepam, né, pode depois vocês digitam no Google para ver as estruturas. Se você deixar ele ali como um pozinho, ele fica 10 anos sem qualquer tá bom, 10 anos ele vai degradar um pouquinho, mas a degradação mínima, né. Se você pega ele e dissolve em água, de um dia para o outro acabou. Degradou completamente, não tem mais nada ali, né. Então o padrão primário, é interessante que o padrão primário ele sempre seja sólido, sabe. Não é certo, por exemplo, o padrão primário que a gente usou foi o fitalato ácido de potássio. Não é certo eu fazer uma solução de fitalato ácido de potássio e ir lá titular 20, 30 ml daquela solução. Por quê? Porque quando eu dissolvo o padrão primário em água e deixo ele em solução, ele vai degradando. Então, a principal característica do padrão primário, que é alta pureza, eu perco. Então, você sempre pesa uma massa do padrão primário e titula essa massa. É claro, né, você faz na hora, você pesa a massa, dissolve em água e titula. É errado você deixar uma solução pronta. Então, você vai colocar aqui, e eu já falei para vocês, concentração é igual ao número de mols dividido pelo. Então, você vai dizer para mim que número de mols é a concentração vezes volume. Então aqui você vai colocar a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio, que é igual à massa do fitalato ácido de potássio, dividido pela massa molecular do fitalato ácido de potássio. Aí você passa o volume que você gastou de hidróxido de sódio na distulação para cá e tem o volume do hidróxido de sódio. E assim você determina a concentração, certo? Então aqui é o quadro 8. Aqui é o quadro 9.
você vai colocar, então, que a concentração do hidróxido de sódio é igual a massa de fitalato ácido que você pesou, dividido pela massa molecular do fitalato ácido de potássio, vezes a concentração do hidróxido de sódio, vezes o volume do hidróxido de sódio que você gastou na titulação, né? Então, por exemplo, no laboratório, quanto é que você tinha pesado e qual era o volume? Alguém tem os dados ainda do laboratório? Olha, ele pesou 521 miligramas. A massa molecular do fitalato ácido de potássio é 204,22 grama-mol. E qual que foi o volume que tu gastou na titulação? 14,6. Eu gosto de fazer a conta desse jeito, a massa em miligramas. Por quê? Geralmente você sempre vai pesar menos que 1 grama de padrão primário para fazer a titulação, né? E o bom é que você corta o m da miligrama com m do ml. Grama com grama, você vai ter mol por litro. Então, quanto que vai dar? 0,1734? Zero? Tá. Tá. Então, é sempre assim que funciona na titulação, né? Então, você, uma vez que você sabe a concentração exata do teu titulante, você tem que, primeira coisa, é você determinar a concentração exata do teu titulante através da padronização. Uma vez que isso foi feito, você já pode partir para a titulação. Então, por exemplo, na sequência, a gente fez a acidez do vinagre, né? Então, a gente tinha aqui um frasquinho de vinagre, só que você imagina que o vinagre, ele é muito concentrado para você titular. Se eu falasse para vocês, titula 10 ml de vinagre puro, a gente ainda está lá titulando, né? Aliás, ia dar um problema danado, que 250 ml que a gente preparou de solução não ia dar. Então, a gente ia chegar no começo da aula e falar, prepara 10 litros de hidróxido de sódio, né? E a gente deixa cair 20 puretas direto, né? Então, para não gastar volumes muito grandes, a gente faz um procedimento que é o quê? Diluição. Então, no caso, eu passei um volume da solução concentrada para um balãozinho, né? Então, aqui é o volume da solução diluída, né? Então, você pode dizer o seguinte, aqui é a concentração da solução concentrada e aqui é a concentração da solução diluída, né? Eu posso sempre dizer que a concentração da solução concentrada, melhor dizendo, eu posso sempre dizer que a concentração da solução diluída é igual à concentração da solução concentrada vezes um fator de diluição, né? Esse fator de diluição esse fator de diluição vai ser sempre o volume da solução concentrada dividido pelo volume da solução diluída. Nesse caso aqui, era muito simples, né? Nesse caso aqui era muito simples, porque o que que eu fiz? Eu tinha aqui a minha garrafinha de ácido de vinagre, eu passei 25 ml para um balão de 250 ml. Então você vai falar, professor, é óbvio, né? Nem precisa fazer conta nenhuma, né? Foi diluído 10 vezes, né? Você tenha sempre, então aqui é a solução concentrada, aqui a solução diluída, né? Então tenha sempre em mente que esse fator de diluição é igual ao volume da solução diluída, tá? O volume da solução concentrada dividido pelo volume da solução diluída,
né? Então, aqui, os dois estão em ml, né? Então, aqui é o volume da solução concentrada, aqui é o volume da solução diluída, né? Então, dessa forma, eu consigo correlacionar as duas concentrações, né? Por exemplo, eu vou determinar a concentração aqui, né? Quando eu determinar a concentração aqui, eu quero saber, na verdade, a concentração aqui. Vocês não titularam uma solução diluída? Mas eu não perguntei para vocês qual que é a concentração da solução diluída. Eu perguntei qual que é a concentração do vinagre, a solução concentrada, né? Então, aqui, eu posso falar, então, que a concentração da solução concentrada é igual à concentração da solução diluída. Aí eu inverto o valor de F, né? 250 dividido por 25 igual a 10. Tá? Por que que eu falo disso? Você imagina que a gente vai usar muito o fator de diluição na próxima parte da disciplina, que é os métodos instrumentais, né? Você imagina que, por exemplo, é impossível pedir para você pesar 1 miligrama, meio miligrama, né? Então, o que que a gente faz? A gente prepara uma solução concentrada e, através dessa solução concentrada, a gente vai fazendo diluições para preparar a curva analítica. Então, a gente vai usar muito o fator de diluição nesse curso, na parte de química analítica instrumental, né? Bem, enfim, então a gente veio aqui labureiro. Então, aqui na bureta, através da padronização, eu sei que a concentração do meu hidróxido de sódio é 0,17 mol por litro. Aqui, eu coloquei 10 ml de vinagre, né? Da solução diluída de vinagre, 2 gotinhas de fenolftaleína e titulei até ficar rosa. Lembra quanto foi teu volume? Então, lá no laboratório, eu gastei 4,3 ml para titular 10 ml da solução diluída de vinagre. Tá? Aqui foi 10, 11. Aqui a gente pode falar que é o 12. Então, você tem aqui o ácido acético, vai reagir com hidróxido de sódio para dar o acetato de sódio, certo? É mais uma vez uma reação 1 para 1. Você vai colocar o número de mols do titulante. O número de mols do titulante é igual ao número de mols do analítico, né? É uma reação 1 para 1. Você vai colocar aqui a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio, é igual à concentração do ácido acético, vezes o volume do ácido acético. Sim. Bem, a próxima aula a gente vai padronizar a solução de ácido. Aí na solução de ácido, por exemplo, você tem o carbonato de sódio. O padrão primário que a gente vai usar na próxima aula para padronizar a solução de ácido é o carbonato de sódio. Então, o sódio, obviamente, ele não vai ficar ali na solução, ele não participa. Então, a gente pode escrever que o carbonato de sódio reage com 2 ácidos para dar CO2 e água. Essa daqui é uma reação, no caso do ácido, né, por exemplo, faz de conta que o ácido clorídrico, né? Se fosse o ácido sulfúrico, ia ser
1 para 1, não ia ser 1 para 1, né, porque o ácido sulfúrico tem 2 prótons, né. Então, por exemplo, numa reação em que você tem uma reação de carbonato com ácido clorídrico, por exemplo, então vou colocar o número de mols de carbonato de cálcio é igual ao número de mols de ácido clorídrico. Aqui vai entrar um coeficiente. De que lado que vai entrar? A reação agora é 2 para 1, né. Não tem sentido nessa reação aqui eu falar 1 para 1, né. Tipo aquela sacanagem assim: "Ah, professor, tem como mudar minha nota?" "Tem, eu vou multiplicar por 1 tua nota", né. Eu vou pôr um fator multiplicador, né. Multiplicar por 1 não adianta, agora tem um fator multiplicador que é o 2. De que lado que vai o 2? Se eu tenho isso, você imagina o seguinte, que eu tenho 1 mol de carbonato. Quantos mol de ácido eu preciso? 2, né. Então eu tenho 1 mol de carbonato, eu preciso de 2 mol de ácido para reagir. Então você imagina que o 2 tem que ficar aqui. Porque, ó, pus o 1 aqui, 2 vezes 1, 2. É o número de mols que eu preciso de ácido. É sempre trocado, né. Isso daqui é sempre trocado, né. O 2 está do lado do H+, então ele vai ficar desse lado. Esse é o melhor exemplo que tem para você saber que os coeficientes têm que ficar trocados, né. Por exemplo, lá no final do curso, não no final do curso, né, quando no final da parte de métodos clássicos, né, que são as titulações, você tem você tem uma reação, você tem uma reação em que 16H+, mais 5 permanganato de potássio, 2 permanganato de potássio, reage com 5 oxalato de sódio, né, é a titulação direta com permanganato. Aqui você tem o coeficiente 2 e 5, então você vai escrever número de mols de permanganato de potássio é igual ao número de mols de oxalato de sódio. Repara nos coeficientes 2 e 5, vai ficar trocado. O 5 vai ficar do lado do permanganato e o 2 do lado do oxalato, né. Então, lembra-se que agora é 1 para 1, não faz sentido falar em coeficiente, mas quando a reação não for mais 1 para 1, é sempre trocado os coeficientes. Ah, 2H+ reage com carbonato, opa, o 2 fica daqui. 2 permanganato reage com 5 oxalato, com 5 e 2. É que você sempre quando a gente fizer a aula, você sempre vai saber a reação, né. O Mas as reações são muito simples, né, a gente vai ver todas durante o curso. Então você vai escrever que a concentração de ácido acético é igual à concentração do teu titulante, vezes o volume do teu titulante, dividido pelo volume do teu analítico, né. Então, você já tinha padronizado hidróxido de sódio, você gastou um volume de 4,3 ml na titulação, e o volume que você gastou na titulação foi 10 ml, certo? Então, qual que é a concentração do teu ácido acético? Não desliguei o celular, agora o telemarketing fica me ligando durante a minha aula ainda. Quanto que deu? 0,073,1.
Então, aqui é o quadro 11. Olha, então não se esqueçam que eu não perguntei para vocês, ó, eu passei 25 ml, um balão de 250 ml. Nesse momento, você falou para mim que essa concentração é 0,0731 mol por litro. Eu não te perguntei qual que é essa concentração. Eu perguntei qual que é essa concentração, tá? Então, então a gente pode dizer que a concentração da solução concentrada é 0,0731 mol por litro vezes 10, né? Onde o 10 é o fator de diluição, tá? Onde esse fator de diluição vai ser 150 dividido por 25. O volume da solução diluída dividida pelo volume da solução concentrada, certo? Isso. Aí você multiplica por 10. A concentração da solução concentrada é 0,731 mols por litro. Ah, também é a mesma coisa. Então, aqui foi o quadro 12. Aqui vai ser o quadro 13. Então, agora tem um detalhe. Você imagina o seguinte, eu tenho a concentração, eu tenho a minha concentração em mol por litro. Se eu quiser que essa concentração fique em grama por litro, o que eu faço? Eu multiplico pela massa molecular. Porque a massa molecular tem que unidade? Grama-mol, né? Ó, você tem aqui mol por litro, que é a concentração. E aqui você tem a massa molecular, que é grama-mol. Então, aqui é a massa molecular e aqui é a concentração. Ó, você corta mol com mol, você tem a unidade de grama por litro. Então, aqui o quadro 13. Então, a minha concentração da solução concentrada é 0,732 mol por litro. Eu vou multiplicar pela massa molecular do vinagre, que é 60 gramas mol. Que concentração que eu vou chegar? Quarenta e três vírgula 92 gramas por litro. Lembra que eu falei para vocês da porcentagem, né? Tenho 10 gramas por litro, é o mesmo que eu dizer que eu tenho 1 grama em 100 ml, né? Então, para eu passar para a porcentagem, basta dividir por 10. Isso daqui é igual a 4,39%. Só dividir por 10. Uma coisa que está programada é para a gente titular também o ácido muriático, tá? Então, a gente tem aqui titulação do ácido clorídrico e do ácido acético. Vocês saberiam me dizer se tem diferença eu titular ácido clorídrico de ácido acético? Na verdade, o indicador que a gente utilizou foi a fenolftaleína, né? Vocês sabem
Que faixa que a fenolftaleína muda de cor? Que faixa de pH? Hum? 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 É, não. Não, maior do que 9, ela começa a ficar rosa. Tá, então a gente conseguiu titular o ácido acético usando a fenolftaleína. Tem um que é o ácido, tem uma indicador que é o alaranjado de metila. pH menor do que 3, pH menor do que 3, ele é vermelho. Maior do que 3 é alaranjado. A gente conseguiria titular o ácido acético utilizando a laranjada de metila? Hum? Por quê? Exato. E o ácido clorídrico, a gente conseguiria com a laranjada de metila? Isso, entendeu? Aí uma coisa que eu falei para vocês, quando você for fazer uma titulação ácido-base, né? Uma coisa que é importante você, os fatores que são importantes você conhecer. Você saber se se trata de um ácido fraco ou de um ácido forte. Porque isso daí vai diferenciar o pH inicial da tua solução, daí vai diferenciar o pH inicial da tua solução e o pH final, né? Acho que erroneamente, né, quando o pessoal vai fazer o ensino médio, eles falam assim: a reação entre um ácido e uma base resulta num sal. O ácido, obviamente, é ácido, a base, obviamente, é básica e o sal é neutro. Só que não é bem assim, né? Você imagina que, por exemplo, lá no ensino médio, você tem, lá no ensino médio, eles falam que você tem ácido clorídrico que reage com hidróxido de sódio para dar um sal e água. Toda reação do ácido com uma base resulta num sal e água. O sal é neutro, né? Não é bem assim, porque você imagina que uma solução de cloreto de sódio realmente ela é neutra. Mas, eu falei, infelizmente, eles não fizeram aquela aula prática que foi bem no primeiro semestre de 2020, né? Por exemplo, todos esses daqui são sais. Acetato de sódio, cloreto de amônio, oxalato de sódio, tá? Por exemplo, você tem o ácido acético, que reage com hidróxido de sódio. Isso aqui vai dar um sal e água. Você tem aqui uma base, que é amônio, ela vai reagir com ácido clorídrico e vai dar um cloreto de amônio. Você tem aqui um ácido poliprótico, né? Isso aqui que é o oxalato. Tem o oxalato, que reage com 2 hidróxidos de sódio para dar o oxalato de sódio. Ah, e aqui você tem o cloreto de sódio, né? Que é o exemplo que eles usam no ensino médio. Uma solução de cloreto de sódio, ela é neutra ou alcalina? Ácida, neutra ou alcalina? Neutra, né?
E uma solução de oxalato de sódio. É alcalino. É. Uma solução de cloreto de amônio. É ácido. E uma solução de acetato de sódio. É alcalino. Porque esses dois são sais que derivam de ácidos fracos, e esse daqui é um sal que deriva de uma base fraca. É aquela teoria do ácido base conjugado, né? Então, deixa eu ver se ainda dá tempo. Ah, tem muito tempo ainda. Tem meia hora, dá para falar tranquilo disso. Então, a gente vem aqui no quadro 15. Deixa eu ajeitar essa máscara aqui. Então, vamos lá. Não sei se vocês lembram. Você vai pegando a escala de tempo. A gente sempre fala. Essa escala de pH é mais comumente na 14. Você imagina que o 7 é menor do que o 5, né? E maior do que o 7. A definição de pH, definição de pH é menos log da concentração de H+. Na verdade, né? A definição de pH menos log na base 10 da atividade de H+. Qual que é a diferença de atividade para concentração? Imagina que a atividade leva em consideração. Então você imagina que quando a sua, né, tem algumas funções em atividade e concentração. Mas para fins práticos, né, nessa disciplina, a gente vai assumir que pH é igual a concentração de H+. Então a gente pode dizer, então a gente pode dizer que o pH é igual. Você imagina que todas as ciências exatas, você vê px, quer dizer menos log na base 10 de x. Tá? Você imagina que esse Q sempre quer dizer menos log na base 10. Né? Se você colocar na sua calculadora log de qualquer número que você imaginar menor do que 1, né? De 0,9999 até 10 a menos de 3. Qualquer número menor do que 1. Não pode ser negativo. Né? Não existe log. Se você tentar pôr na sua calculadora menos 1 log, ele vai dar erro. Né? Por quê? Porque não existe log. O logaritmo de qualquer número menor do que 1 vai ser negativo. O que eu falei? Você pode brincar na calculadora. 0,99. Mas você coloca
Mas eu sempre respondo. Então, por que eu não quero trabalhar com restritivas? Na verdade, o log, né, na maioria das vezes, é negativo. Né? Você multiplica menos para um valor. Mas é uma coisa que o pessoal não. Mas também que às vezes o pessoal vem me ensinando. Porque você imagina que se você tirar um log, desculpa, existe pH negativo. Porque se você tirar um log de qualquer número maior do que 1, tá? Então você imagina que, por exemplo, eu tenho uma concentração, vou fazer alguns exemplos aqui. Oi? Existe? Isso. A solução de ácido clorídrico que a gente vai tratar na próxima aula, ela tem a concentração 12 é positivo. Então você imagina que você vai ter na próxima aula tem um pH negativo. O pH-metro ele tem uma linha e erro máximo. Você imagina que quando a concentração de ácido e a concentração de base vai medir. Tanto é que você vai pegar um pH, ele mede. Ele não mede. Existem pHs que medem. Imagina que você vai. Você vai pagar aí 250 máximo, 300, para medir um pH. Ah, eu quero um que vai de 0 a 14. Ah, sim. Tá? Então, você imagina que não tem nem como a gente. Mas você imagina que toda vez que a concentração de H, você tem um pH negativo. Tá? Então, por exemplo, tem uma solução, tem uma concentração de 10 a menos. Qual que é o pH dessa solução? pH menos log. 10 elevado a menos 3 igual a 3. Ah, eu tenho uma solução, tem concentração 10 elevado a menos 0,1. Qual que é o pH dessa solução? A base 10. 10. E se eu tiver uma solução, tem pH uma concentração para mais, qual mol por litro? Sim. Então, eu estou fazendo aqui, ó, que você tem menos log, a base 10, 10 elevado a cair nesse point, né? Então, eu posso falar que 10 então, posso dizer que pH é igual a menos log 10
Eu não recomendaria ninguém. Mas, tipo assim, se cai na. Né? Pelo amor de Deus. Mas se cai na pulmão, nossa, só não vai sempre fala. Nunca abre essa percebi que ela vai tirar, passa. É quando alguém. Aí, além de você ter o ácido fólico, tá? É que eu falei. Ah, mas a água tá. Você imagina que essa. É que eu falei, quando o acidente tá com a água, aí geralmente sempre conta vocês. Aí ela pegou. Na verdade, assim, aí ela pegou e ácido concentrado. Aí o que que acontece? Aí, então, assim, e também tem gente que faz negócio. E mesmo que a gente. Tá, mas também, você vai fazer na capela, tá mexendo com ácido, principalmente, esse vidro sempre é bastante. Alguma coisa. Então, detalhe, sempre não vai funcionar. Capela aberta, só. Não, que eu já tirei essa máscara umas 10 vezes na aula de hoje, né? Mas perfeito. Então aqui vocês entenderam como funciona a escala de pH, né? Então o pH, o pessoal fala que geralmente é de 0 a 14, mas ele também existem valores de pH menores do que 1. Você imagina o seguinte, que uma solução de ácido clorídrico, 37%, ela tem uma concentração 12 mol por litro. Isso daí é o máximo que você consegue dissolver de ácido clorídrico de ácido clorídrico e meio aquoso, né? Existe também, por exemplo, o ácido sulfúrico a 18 mol por litro. Só que uma solução de ácido sulfúrico você não pode dizer que é ácido, porque só tem ácido sulfúrico ali, entendeu? Não é meio aquoso mais. O pH se aplica só a meio aquoso. O ácido sulfúrico ele é 98% ácido sulfúrico, não é água mais, é só ácido, né? Então você imagina que você vai ter de um a um pouquinho menor que um, né? A gente pode até fazer o cálculo. Você vem aqui, pH menos log na base 10 de 12, né? Isso daqui você está no limite da escala do pH negativo. Quando a gente for fazer aula de laboratório, a gente vai abrir a garrafa de ácido clorídrico, dentro da capela, é claro, vocês vão ver que vai sair um vaporzinho de ácido. Você imagina que é uma solução já saturada, o ácido ele já quer escapar da solução. O ácido clorídrico ele é um gás. A gente borbulha ele em água para poder trabalhar com ele.
né? Mas você imagina que 12 mol por litro já é o limite, né? Mais que isso você já não vai conseguir ter de ácido em solução, né? E um aspecto importante é que a gente tem os ácidos fracos e os ácidos fortes. Você imagina que um ácido forte ele se dissocia 100% em meio aquoso, um ácido fraco não, né? Então, por que que a gente tempera a salada com vinagre, com ácido acético e não com ácido clorídrico? Porque um ácido é fraco e o outro é forte. Você imagina que um ácido forte ele se dissocia 100% e um fraco já não se dissocia 100%, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma solução de ácido clorídrico, 100% do meu ácido clorídrico está na forma de H+ e cloreto. Ele dissocia 100%. Na verdade, você não tem ácido clorídrico numa solução de ácido clorídrico, você só tem H+ e cloreto. No vinagre, se você tem uma solução de vinagre, o ácido acético, que é um ácido fraco, você imagina que 0,5% do ácido que você tem vai estar dissociado, 0,5%. Quer dizer, 0,5%. A maior parte do ácido não se dissocia. Certo? Então, por isso que eu falei, tem a diferença de pH de um vinagre e de um ácido muriático. Porque um é um ácido fraco e o outro é um ácido forte. O mesmo se aplica para as bases. Você tem o hidróxido de magnésio, né? Por que que o pessoal está com azia toma hidróxido de magnésio? Porque apesar dele ser uma base fraca, ele se dissocia muito pouco em meio aquoso, né? Mas ele reage 100% com ácidos. Então você imagina que ele neutraliza a acidez do teu estômago, né? Agora, por que que eu não tomo hidróxido de sódio? Porque o hidróxido de sódio dissocia 100%. Se eu tomar o hidróxido de sódio, ele vai só no caminho da boca para a garganta, ele vai dissolver tudo, né? Então você imagina que se eu tenho uma solução, ó, tenho uma solução de hidróxido de sódio e uma solução de hidróxido de magnésio. As duas têm a mesma concentração. Eu posso passar hidróxido de magnésio no rosto, tem gente que fala que faz bem para a pele. Tranquilo. Ele se dissocia muito pouco. O hidróxido que vai sair dele não é o suficiente para queimar a minha pele, né? Agora, se eu passar uma solução concentrada de hidróxido de sódio no rosto, queimadura é de 3º grau para cima, porque ele se dissocia 100%, concentração altíssima de hidróxido, né? Toda a pele vai virar sabão, né? Vai ficar só o osso. Depois joga água, fica só o osso e sai sabão, né? Agora, as duas soluções reagem com o mesmo volume de ácido clorídrico. Então, uma se dissocia muito pouco, a outra 100%. O hidróxido de magnésio dissocia 100%, o hidróxido de magnésio se dissocia muito pouco, o hidróxido de sódio 100%. Mas as duas soluções reagem 100% com ácido clorídrico. Reagem 100%, a reação 100%. Né? Um conceito que o pessoal não entende é acidez e alcalinidade. Né? Aliás, quando eu fiz um concurso para professor doutor, caiu uma pergunta assim, qual que é a diferença de acidez e alcalinidade? Desculpa, eu formulei mal a pergunta. Qual que é a diferença de pH e acidez? São duas perguntas. Qual que é a diferença de pH e acidez? E qual que é a diferença de pH e alcalinidade? Você imagina o seguinte, você tem aqui uma solução de ácido acético e aqui você tem uma solução de ácido clorídrico, que é o ácido muriático. Esse é um ácido fraco e esse é um ácido forte. As duas soluções têm a mesma concentração.
Isso quer dizer que elas têm a mesma acidez. Ambas as soluções eu titulo com o mesmo volume de hidróxido de sódio. Agora, quanto ao pH, qual que vai ter o maior pH? A do ácido forte, que é o ácido clorídrico. Você pode imaginar que o pH de uma solução de ácido clorídrico, apesar das duas soluções terem a mesma concentração, o pH é 3 ordens de magnitude maior numa solução de ácido clorídrico que numa solução de ácido acético. Ou seja, você imagina que o pH é logaritmo 1000 vezes maior. A concentração de H+ é 1000 vezes maior no ácido clorídrico que no ácido acético. Certo? Então agora eu acho que bem, o tempo da nossa aula já está no fim, né? Então a gente já pode continuar na aula que vem. Aí na aula que vem eu vou passar de novo para vocês esse conceito. Não sei se vocês lembram do que é ácido fraco, forte. Vocês lembram quais são os ácidos fortes? Clorídrico não. Não. Não, o clorídrico é, o fluorídrico não. É. Hã? Isso, a gente tem os oxiácidos. É. Eu vou mostrar para vocês os ácidos halogenídricos, os oxiácidos, né? Aí você tem os óxidos ácidos, os óxidos básicos. E eu não sei se vocês lembram como é que calcula o pH de ácido fraco. Hum? Retrasada, né? Vocês também viram com o Cividini isso aí? É? Poxa. Então acho que eu nem vou passar isso, é a terceira vez que vocês vão ver. A gente faz isso bem rapidinho, então, tá? Faz isso bem rápido. Tá bom? Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Até. Pessoal que assistiu de casa, vem assistir presencial semana que vem. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Eu vou lá subir.